Olha, eu vou te contar uma coisa que vai doer um pouco, mas que você precisa ouvir agora mesmo. Enquanto você está aí se permitindo ser afetada por cada palavra áspera, por cada olhar de desaprovação, por cada comentário maldoso, por cada decepção que a vida te joga na cara, existe uma versão sua, uma versão melhor, mais forte, mais brilhante, que está morrendo aos poucos dentro de você. E sabe o que é pior? Você nem percebe que está deixando isso acontecer. Está deixando que cada pequena ferida se transforme em uma cicatriz profunda na sua alma. Está permitindo que o mundo externo dite como você deve se sentir. Está entregando controle da sua paz interior para qualquer um que cruze o seu caminho. E enquanto isso acontece, a mulher incrível que você poderia ser, essa mulher que age como se nada afetasse, essa mulher que irradia paz e segurança e está sendo sufocada pela versão de você que se deixa abalar por absolutamente tudo. Deixa eu te explicar uma coisa que aprendi depois de décadas atendendo mulheres no consultório, mulheres incríveis como você, mulheres que chegam até mim completamente esgotadas emocionalmente. Sabe aquela situação em que você acorda de manhã e antes mesmo de levantar da cama, já está pensando naquela conversa difícil que precisa ter no trabalho? Ou naquele comentário que sua cunhada fez no almoço de domingo, que ficou martelando na sua cabeça a semana inteira? Ou ainda naquela mensagem seca que seu ex-marido mandou sobre a pensão dos filhos e que te deixou com aquele aperto no peito o dia todo? Pois é, isso é o que eu chamo de viver refém das circunstâncias externas. É como se você fosse uma folha ao vento sendo jogada de um lado para o outro, sem controle nenhum sobre onde vai parar. E olha, minha querida, eu sei exatamente como é isso, porque eu também já passei por momentos assim, momentos em que parecia que qualquer coisinha tinha o poder de destruir minha paz. Mas a questão é que a maioria das mulheres, principalmente nós que estamos nessa faixa dos 45 aos 60 anos, fomos criadas para sermos cuidadoras, para estarmos atentas aos sentimentos dos outros, para absorvermos as emoções do ambiente como se fôssemos esponjas emocionais. E isso, minha amiga, está te matando por dentro. E já que estamos tendo essa conversa tão íntima, tão verdadeira, quero te fazer um convite. Se você está aqui comigo agora, se essas palavras estão ressoando dentro de você, se você sente que finalmente encontrou alguém que entende pelo que você está passando, então não deixa esse momento escapar. Se inscreve aqui no canal agora, ative o sininho, porque eu preciso continuar conversando com você, preciso te mostrar caminhos que vão transformar sua vida. E deixa um comentário me contando qual é a situação que mais tem afetado sua paz ultimamente, porque quando você escreve, quando você coloca para fora, já é o primeiro passo para se libertar. Então vai lá, se inscreve, comenta, porque nós mulheres precisamos nos apoiar, precisamos criar essa rede de força e sabedoria. E olha, não é sobre números para mim, é sobre criar uma comunidade de mulheres que não aceitam mais viver como vítimas das circunstâncias. Agora vem a parte que realmente vai te assustar e eu preciso que você preste muita atenção no que vou dizer, porque isso é sério, muito sério. Se você continuar nesse padrão de deixar que tudo te afete, de permitir que cada situação externa controle seu estado emocional, de reagir a cada provocação, a cada comentário, a cada olhar, você não vai apenas perder sua paz interior. Não, minha querida, vai ser muito pior que isso. Você vai perder a si mesma. Vai acordar daqui a 5 anos e não vai reconhecer a mulher no espelho. Vai olhar para trás e perceber que passou anos inteiros em um estado constante de ansiedade, de irritação, de tristeza, e que enquanto você estava ali se corroendo por dentro, a vida estava passando. E sabe quem estava aproveitando essa vida? Aquele seu ex-marido que você tanto se preocupa em impressionar ou em mostrar que está bem? Pois é, ele provavelmente já está vivendo
tranquilamente, talvez até com outra pessoa, alguém que não se abala com as pequenas coisas, alguém que irradia leveza e paz. E não é que ela seja melhor que você, não mesmo, mas ela aprendeu algo que você ainda não aprendeu. Ela descobriu o segredo de não deixar que as coisas externas controlem seu mundo interno. E enquanto você está aí remoendo mágoas, se preocupando com o que os outros pensam, perdendo noites de sono por causa de situações que você nem pode controlar, ele está construindo uma vida nova. Uma vida em que você não tem mais espaço nenhum. E o pior de tudo é que você vai perceber que desperdiçou seu tempo mais precioso, sua energia mais valiosa, com coisas que absolutamente não mereciam sua atenção. E olha, eu não estou dizendo isso para ser cruel, e estou dizendo porque eu vi isso acontecer centenas de vezes no meu consultório. Vi mulheres maravilhosas, mulheres inteligentes, mulheres bem-sucedidas, completamente destruídas emocionalmente porque não aprenderam a proteger sua paz interior. Vi mulheres que perderam oportunidades incríveis de recomeçar, de encontrar um novo amor, de viver experiências maravilhosas porque estavam tão consumidas pela raiva, pela mágoa, pela necessidade de controlar tudo e todos ao seu redor, que simplesmente não tinham energia para mais nada. E sabe o que acontece quando você vive assim? Você se torna invisível. Isso mesmo. Invisível. Porque as pessoas sentem sua energia, sentem que você é um poço de negatividade, sentem que estar perto de você é desgastante e elas se afastam. E não é só os homens, não, viu? São as amigas, os filhos, os colegas de trabalho, todo mundo começa a se distanciar porque ninguém quer ficar perto de alguém que está constantemente reclamando, constantemente se vitimizando, constantemente deixando que tudo afete. E aí você fica sozinha, realmente sozinha, e ainda por cima se perguntando por que a vida é tão injusta com você. Mas espera que ainda não acabou, porque o buraco é mais embaixo. Quando você vive deixando que tudo te afete, quando você não tem controle sobre suas emoções, quando você reage impulsivamente a cada estímulo externo, você não está apenas perdendo sua paz e afastando as pessoas, você está literalmente adoecendo. E eu não estou falando de forma metafórica, não. Estou falando de doenças reais, físicas, mensuráveis. O estresse crônico, que é exatamente o que você experimenta quando vive nesse estado constante de alerta e reatividade, causa uma cascata de reações no seu corpo que são devastadoras. Sua pressão arterial sobe, seu sistema imunológico enfraquece, seus hormônios entram em desequilíbrio total, você começa a ter problemas para dormir, seu metabolismo desacelera, você ganha peso principalmente na região abdominal, sua pele envelhece mais rápido, seu cabelo começa a cair, você desenvolve problemas gastrointestinais, dores crônicas, e olha, isso é só o começo. Estou falando de um caminho direto para doenças graves como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças autoimunes e até mesmo câncer. Porque quando você vive em um estado constante de estresse, seu corpo simplesmente não consegue funcionar adequadamente e as células começam a se comportar de forma normal. Então não é só sobre estar triste ou ansiosa, é sobre estar literalmente destruindo sua saúde, encurtando sua vida, roubando de si mesma a possibilidade de envelhecer com dignidade, com vitalidade, com qualidade de vida. E tem mais, porque enquanto você está aí se destruindo por dentro, se consumindo com preocupações e mágoas, sabe o que está acontecendo lá fora? A vida está acontecendo sem você. Seus filhos estão crescendo e você está tão absorta nas suas questões emocionais que não está realmente presente para eles. Aquele trabalho dos sonhos, aquela promoção, aquela oportunidade de crescimento profissional está passando direto. Porque você não tem clareza mental, não tem energia, não tem a presença de espírito necessária para agarrar essas oportunidades. Aquele homem
incrível, que olhou para você com interesse naquele evento, aquele que poderia ser o início de um novo capítulo maravilhoso na sua vida amorosa, ele percebeu sua energia pesada, sua amargura mal disfarçada e simplesmente seguiu em frente. E sabe o que é mais triste? É que você nem percebe essas oportunidades passando porque está com os olhos fixos no retrovisor, olhando para o passado, remoendo o que deu errado, culpando pessoas que já seguiram em frente, enquanto sua vida, sua preciosa e única vida, está escorrendo pelos seus dedos como areia. E quando você finalmente acordar, quando você finalmente perceber o que perdeu, pode ser tarde demais. Pode ser que aquele momento, aquela janela de oportunidade para reconstruir sua vida, para encontrar sua paz, para ser verdadeiramente feliz, já tenha se fechado. E olha, eu sei que isso está doendo, sei que você está aí pensando que eu estou sendo dura demais, mas minha querida, é exatamente porque eu me importo que estou sendo assim, porque se eu não te sacudir agora, se eu não te mostrar a gravidade da situação, você vai continuar nesse caminho de autodestruição achando que está tudo bem, achando que é normal se sentir assim, achando que é isso que a vida tem para te oferecer. E não é. Você merece muito mais. Você merece viver em paz. Merece acordar de manhã sentindo leveza. Merece olhar no espelho e ver uma mulher forte, confiante, radiante, que não se abala com as bobagens da vida. E essa mulher existe dentro de você, ela está aí esperando que você tome a decisão de libertá-la. Mas para isso você precisa entender uma coisa fundamental, algo que vai mudar completamente sua perspectiva sobre a vida. Você precisa entender que ninguém, absolutamente ninguém, tem o poder de afetar sua paz interior a menos que você permita. Deixa eu repetir isso, porque é importante. Ninguém tem o poder de te afetar a menos que você dê esse poder para a pessoa. E você tem dado esse poder para todo mundo, para qualquer um que cruza seu caminho. Sabe o que acontece quando você finalmente entende isso? Quando você realmente internaliza essa verdade, você se torna imparável. Você se torna aquela mulher que todos admiram, que todos querem estar perto, que irradia uma energia magnética de paz e segurança. E olha, não é sobre se tornar fria ou insensível, não é sobre não se importar com nada, é sobre escolher conscientemente o que merece sua energia emocional e o que não merece. É sobre desenvolver o que eu chamo de impermeabilidade emocional seletiva. É sobre criar uma espécie de filtro interno que permite que as coisas boas entrem, que permite que você sinta amor, alegria, conexão, mas que não permite que as toxinas emocionais do mundo externo contaminem seu espaço interno. E isso, minha querida, é uma habilidade que pode ser aprendida, que pode ser desenvolvida, que pode ser treinada. Não é algo que você nasce tendo ou não tendo. É algo que você constrói conscientemente através de práticas específicas, de mudanças de perspectiva, de escolhas deliberadas que você faz todos os dias. Agora vamos ao que realmente interessa. Vamos às ferramentas práticas que vão te transformar nessa mulher que age como se nada afetasse. E olha, presta muita atenção, porque o que vou te ensinar agora é o resultado de décadas de estudo, de prática clínica, de observação de milhares de casos e também da minha própria jornada pessoal. A primeira coisa que você precisa entender é o conceito de locus de controle. Isso é um termo da psicologia que se refere a onde você acredita que está o controle sobre sua vida. Pessoas com locus de controle externo acreditam que tudo que acontece com elas é resultado de fatores externos, de outras pessoas, da sorte, do destino, das circunstâncias. Essas pessoas vivem como vítimas, sempre culpando algo ou alguém pelo que sentem, sempre esperando que o mundo
mude para que elas possam ser felizes. Já as pessoas com locus de controle interno entendem que, embora não possam controlar o que acontece ao seu redor, elas têm total controle sobre como respondem ao que acontece. E essa é a diferença fundamental entre uma mulher que vive em paz e uma mulher que vive em constante turbulência emocional. Então, o primeiro passo, o fundamento de tudo, é você fazer essa mudança de perspectiva, é você parar de olhar para fora, buscando culpados e começar a olhar para dentro, assumindo responsabilidade. E quando eu falo responsabilidade, não estou falando de culpa, viu? Culpa é um sentimento paralisante e inútil. Estou falando de poder, do poder de escolher como você vai interpretar e responder às situações da vida. Por exemplo, quando alguém te fala algo grosseiro, algo que te machuca, a reação automática é se sentir ofendida, magoada, é levar aquilo para o pessoal e ficar remoendo por dias. Mas e se você parasse um momento e se perguntasse: por que estou permitindo que as palavras dessa pessoa tenham tanto poder sobre mim? O que essa reação diz sobre mim, sobre minhas feridas não curadas, sobre minhas inseguranças? Quando você faz isso, quando você tira o foco do comportamento do outro e coloca em você mesma, algo mágico acontece. Você recupera seu poder. Você sai da posição de vítima e assume a posição de protagonista da sua própria vida. E olha, isso não significa que você vai gostar de ser tratada mal, não significa que você vai aceitar desrespeito, muito pelo contrário. Significa que você não vai mais dar ao desrespeito dos outros o poder de destruir sua paz. Você vai estabelecer limites claros, vai se afastar de pessoas tóxicas, vai comunicar suas necessidades de forma assertiva, mas vai fazer tudo isso de um lugar de força, não de reatividade emocional, e tem uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quando você reage emocionalmente, você está sendo controlada pelo outro, está dançando a música que ele está tocando. Quando você responde conscientemente, você está no controle, você está escolhendo seus passos, você está conduzindo sua própria dança. E as pessoas sentem isso. Sentem quando você não é mais manipulável emocionalmente. Sentem quando você não está mais disponível para joguinhos psicológicos. E sabe o que acontece? Elas ou se ajustam ao seu novo padrão ou simplesmente saem da sua vida. E ambas as opções são ótimas para você. Agora vamos falar sobre algo que é absolutamente essencial para desenvolver essa impermeabilidade emocional. E isso é o que eu chamo de higiene mental. Assim como você cuida da higiene do seu corpo, escovando os dentes, tomando banho, cuidando da sua pele, você precisa cuidar da higiene da sua mente. E o que é higiene mental? É o processo consciente de limpar sua mente dos pensamentos tóxicos, das crenças limitantes, das narrativas negativas que você conta para si mesmo o tempo todo. Porque, olha, a verdade é que a maior parte do seu sofrimento não vem do que acontece com você, vem das histórias que você conta sobre o que acontece com você. Deixa eu te dar um exemplo bem prático. Digamos que você manda uma mensagem para uma amiga e ela não responde por 2 dias. O fato objetivo é apenas esse. Ela não respondeu. Mas olha a história que sua mente começa a criar. Ela está brava comigo. Eu devo ter falado algo errado. Ela não gosta mais de mim. Ninguém realmente gosta de mim. Eu sou chata. Eu sempre estrago meus relacionamentos. E pronto. Em questão de segundos, você saiu de uma mensagem não respondida
para uma crise existencial sobre seu valor como pessoa. E tudo isso aconteceu apenas na sua cabeça, sem nenhuma base na realidade. Então, a higiene mental envolve você pegar esses pensamentos automáticos, essas histórias que sua mente adora, criar e questionar elas. É verdade mesmo que ela está brava comigo? Eu tenho evidências concretas de sou. Ou estou apenas supondo? Existem outras explicações possíveis para ela não ter respondido? Ela pode estar ocupada, pode estar passando por alguma coisa pessoal, pode simplesmente ter esquecido de responder. Quando você faz isso, quando você questiona suas próprias narrativas mentais, você percebe que a maioria delas não tem nenhuma base na realidade. São apenas histórias que sua mente cria baseadas em medos antigos, em feridas não curadas, em padrões aprendidos na infância. E quando você se dá conta disso, quando você realmente entende que você não é seus pensamentos, que você é a observadora dos seus pensamentos, tudo muda. Você cria um espaço entre o estímulo e a resposta, e nesse espaço está sua liberdade, está sua paz, está seu poder. E tem uma prática específica que eu recomendo para todas as minhas pacientes e que mudou completamente minha própria vida. E isso é o que eu chamo de diário de pensamentos. Todo dia, de preferência no final do dia, você vai pegar um caderno e vai escrever 3 coisas. Primeiro, você vai escrever quais foram as situações do dia que te afetaram emocionalmente, que tiraram sua paz. Segundo, você vai escrever quais foram os pensamentos automáticos que você teve em resposta a essas situações. E terceiro, você vai escrever pensamentos alternativos, mais realistas, mais equilibrados que você poderia ter tido. Por exemplo, situação: meu ex-marido foi grosseiro comigo quando fui buscar as crianças. Pensamento automático: ele me odeia, ele quer me ver sofrer, eu não consigo superar isso, minha vida é um inferno. Pensamento alternativo: ele estava tendo um dia difícil, o comportamento dele diz mais sobre ele do que sobre mim, eu não preciso absorver energia negativa dele, eu posso escolher manter minha paz independente de como ele se comporta. Quando você faz isso consistentemente, quando você treina sua mente para questionar e reformular seus pensamentos automáticos, você literalmente reconecta seu cérebro. Isso é neuroplasticidade, é ciência, é comprovado. Você cria novos caminhos neurais, novos padrões de resposta, e com o tempo, aqueles pensamentos tóxicos automáticos vão perdendo força, vão aparecendo com menos frequência, até que você desenvolve um novo padrão mental, um padrão de paz, de equilíbrio, de força. Agora vamos falar sobre algo que é absolutamente fundamental e que a maioria das pessoas não entende, e isso é a diferença entre reagir e responder. Quando você reage, você está no modo automático, no modo piloto automático. Você está sendo controlada pelo seu sistema nervoso primitivo, pela sua amígdala, que é a parte do cérebro responsável pelas respostas de luta ou fuga. Quando algo te ameaça emocionalmente, quando alguém te critica, te rejeita, te desrespeita, sua amígdala dispara um alarme e seu corpo entra em modo de emergência. Seu coração acelera, sua respiração fica superficial, hormônios de estresse inundam sua corrente sanguínea e você age impulsivamente, dizendo coisas que não quer dizer, fazendo coisas que não quer fazer e depois se arrepende. Isso é reagir. Já responder é completamente diferente. Quando você responde, você está engajando o córtex pré-frontal, que é a parte evoluída do seu cérebro, a parte responsável pelo pensamento racional, pelo planejamento, pelo controle de impulsos. Você para, você respira, você observa o que está sentindo sem se identificar com o sentimento, você considera suas opções, então você escolhe conscientemente como vai agir. E como você desenvolve essa capacidade de responder ao invés de reagir?
através de algo muito simples, mas extremamente poderoso, e isso é a respiração consciente. Eu sei que parece simples demais, parece que não pode ser tão efetivo assim, mas olha, a respiração é a ponte entre seu corpo e sua mente. É a única função do seu sistema nervoso autônomo que você pode controlar conscientemente. Quando você está estressada, ansiosa, com raiva, seu padrão respiratório muda. Você respira rápido e superficialmente, usando apenas a parte superior dos pulmões. Isso mantém seu sistema nervoso em modo de alerta, em modo de luta ou fuga. Mas quando você conscientemente desacelera sua respiração, quando você respira profundamente usando o diafragma, você envia um sinal direto para seu sistema nervoso de que está tudo bem, de que não há perigo real, e seu corpo começa a se acalmar, sua frequência cardíaca diminui, sua pressão arterial baixa, os hormônios de estresse começam a se dissipar e você recupera o acesso ao seu cérebro racional. Então aqui está uma técnica específica que eu quero que você comece a usar hoje mesmo, agora mesmo. É a respiração 478. Funciona assim. Você inspira pelo nariz contando até 4, segura a respiração contando até 7 e expira pela boca contando até 8. Você faz isso 4 vezes seguidas. Isso leva menos de 2 minutos, mas tem o poder de mudar completamente seu estado emocional. E o momento de fazer isso é exatamente quando você sente que algo ou alguém está te afetando. Quando você sente aquela onda de emoção negativa começando a te dominar. Ao invés de reagir imediatamente, você faz essas 4 respirações e então você decide como vai responder. E olha, no começo vai ser difícil, você vai esquecer de fazer, vai reagir automaticamente como sempre fez, mas não tem problema. Cada vez que você perceber que reagiu, você para, você respira e você se compromete a lembrar na próxima vez. Com a prática, isso se torna automático e você desenvolve o que eu chamo de espaço sagrado, aquele espaço entre estímulo e a resposta onde reside todo o seu poder. Agora eu preciso falar sobre algo que é extremamente importante e que muitas mulheres resistem, e isso é o conceito de desapego emocional. E olha, quando eu falo desapego, não estou falando de não se importar, de se tornar fria ou insensível. Estou falando de você se libertar da necessidade de controlar resultados, de controlar o comportamento das outras pessoas, de controlar circunstâncias externas. Porque, olha, a verdade inconveniente é que você não tem controle sobre nada disso. Você não tem controle sobre o que seu ex-marido faz ou deixa de fazer. Você não tem controle sobre o que seus filhos adultos decidem para suas vidas. Você não tem controle sobre o que seus colegas de trabalho pensam de você. Você não tem controle sobre se vai chover no dia do seu evento importante. E quando você vive tentando controlar o incontrolável, você vive um estado constante de frustração, de ansiedade, de sofrimento. É como se você estivesse remando contra a correnteza o tempo todo, se desgastando completamente e não saindo do lugar. O desapego emocional é você entender profundamente que a única coisa que você pode realmente controlar é você mesma, são suas escolhas, suas reações, suas atitudes, seus pensamentos. E quando você finalmente aceita isso, quando você solta essa necessidade neurótica de controlar tudo ao seu redor, algo mágico acontece, você relaxa. Você se abre para o fluxo da vida. Você para de resistir ao que é e começa a trabalhar com o que é. E paradoxalmente, quando você para de tentar controlar tudo, você ganha muito mais influência sobre sua realidade. Porque você está usando sua energia
de forma inteligente, focando no que realmente importa, no que você realmente pode mudar, ao invés de desperdiçar sua energia tentando mudar coisas que estão fora do seu controle. E tem uma prática específica que ajuda muito no desenvolvimento do desapego emocional. E isso é o que eu chamo de aceitação radical. Aceitação radical não significa resignação, não significa que você gosta do que está acontecendo, que você concorda com isso, significa simplesmente que você reconhece a realidade como ela é, sem resistência, sem negação e sem luta mental. Por exemplo, digamos que você está passando por um divórcio que você não queria, que foi uma surpresa, que te machucou profundamente. A tendência natural é ficar remoendo. Por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz de errado? Como ele pôde fazer isso? Isso não deveria estar acontecendo. Eu não mereço isso. Esse tipo de pensamento é resistência à realidade, e resistência à realidade causa sofrimento. A aceitação radical seria dizer: isso está acontecendo, eu não gosto, eu não escolhi isso, mas isso é a realidade agora e eu posso escolher como vou lidar com essa realidade. Quando você para de lutar contra o que é, você libera uma quantidade enorme de energia que estava sendo desperdiçada na resistência, e essa energia fica disponível para você usar de forma construtiva para se reconstruir, para criar uma nova vida, para encontrar novos caminhos. Agora vamos falar sobre algo que é absolutamente essencial para desenvolver essa capacidade de não ser afetada por tudo. E isso é o fortalecimento da sua identidade interna. O que isso significa? Significa que você precisa saber quem você é, independente de qualquer papel que você desempenha, independente de qualquer relacionamento que você tem, independente de qualquer circunstância externa. A maioria das mulheres, principalmente da nossa geração, construiu sua identidade em cima de papéis externos. Eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou profissional, eu sou amiga. E não tem nada de errado com esses papéis, eles são importantes. Eles fazem parte de quem você é, mas eles não são tudo que você é. E quando você constrói sua identidade apenas em cima desses papéis, você fica extremamente vulnerável. Por quê? E se o casamento acaba? E se os filhos crescem e saem de casa? E se você perde o emprego? E se seus pais morrem? Quem você é quando esses papéis são retirados? Se você não tem uma resposta clara para essa pergunta, você está em terreno perigoso. Então você precisa fazer um trabalho profundo de autoconhecimento, de reconexão com sua essência, com quem você é no seu núcleo mais profundo. E como você faz isso? Você começa se perguntando: quais são meus valores fundamentais? O que é realmente importante para mim, não para minha família, não para a sociedade, mas para mim? O que me traz alegria genuína? O que me faz sentir viva? Quais são meus talentos naturais? Quais são minhas paixões? Se eu tivesse total liberdade, sem julgamento, sem medo, sem limitações, como eu viveria minha vida? Essas são perguntas profundas que exigem reflexão honesta, e a maioria das pessoas nunca para pensar sobre isso. Elas vivem no piloto automático, fazendo o que se espera delas, cumprindo papéis, seguindo roteiros que outras pessoas escreveram para suas vidas. E aí elas acordam um dia, geralmente na meia-idade, e percebem que não sabem quem são, que perderam contato com sua essência, que se tornaram estranhas para si mesmas. E quando você não tem uma identidade interna forte, quando você não sabe quem você é, você fica desesperadamente dependente da validação externa. Você precisa que as pessoas te aprovem, te elogiem, te aceitem, para se sentir bem consigo mesma. E isso te torna extremamente vulnerável, porque você está colocando seu valor, sua autoestima, sua paz interior nas mãos de outras pessoas.
E as pessoas são inconstantes, são falhas, têm seus próprios problemas, suas próprias inseguranças, seus próprios interesses. Então você fica nessa montanha russa emocional, se sentindo bem quando recebe aprovação, se sentindo péssima quando recebe crítica ou rejeição. Mas quando você tem uma identidade interna forte, quando você sabe quem você é e você está em paz com isso, a opinião dos outros se torna apenas informação, não definição. Você pode ouvir feedback, pode considerar perspectivas diferentes, mas você não permite que a opinião de ninguém determine seu valor ou afete sua paz interior. E tem um exercício específico que eu quero que você faça para começar a fortalecer sua identidade interna, e isso é o que eu chamo de declaração de identidade. Você vai pegar um papel e vai completar estas frases. Eu sou uma mulher, e aí você lista características que são verdadeiras sobre você. Não papéis, mas qualidades, valores, características de personalidade. Por exemplo, eu sou uma mulher que valoriza a honestidade, que tem coragem, que é resiliente, que ama aprender, que se importa profundamente com justiça, que tem senso de humor, que é criativa. Você vai listar pelo menos 20 características e depois você vai ler essa lista todos os dias, de manhã e à noite, em voz alta, olhando no espelho. Isso pode parecer bobo, pode parecer simples demais. Mas olha, você passou décadas ouvindo mensagens sobre quem você deveria ser, sobre o que estava errado com você, sobre como você não era suficiente. Agora é hora de reprogramar, de criar novas narrativas, de reforçar a verdade sobre quem você realmente é. E quando você faz isso consistentemente, quando você se lembra todos os dias de quem você é no seu núcleo, você se torna inabalável. As opiniões dos outros, as circunstâncias externas, os altos e baixos da vida, nada disso tem mais o poder de te definir ou te destruir. Agora eu preciso falar sobre algo que é absolutamente crucial e que muitas mulheres negligenciam completamente, e isso é o cuidado com sua energia. Você sabe, você tem uma quantidade limitada de energia física, mental e emocional todos os dias. É como se você acordasse com uma bateria carregada e tudo que você faz, tudo que você permite entrar na sua vida, tudo em que você foca a sua atenção, drena ou recarrega essa bateria, e a maioria das mulheres está vivendo constantemente com a bateria no vermelho, completamente esgotadas, porque elas não têm consciência de como estão usando sua energia, de onde estão permitindo que sua energia seja drenada. Elas dizem sim para tudo e para todos. Elas se envolvem em dramas que não são seus. Elas consomem notícias negativas o dia inteiro. Elas ficam horas nas redes sociais se comparando com outras pessoas. Elas mantêm relacionamentos tóxicos que sugam sua energia. Elas remoem o passado, se preocupam obsessivamente com o futuro e aí se perguntam por que estão sempre cansadas, sempre irritadas, sempre no limite. Então você precisa se tornar extremamente seletiva sobre onde você coloca a sua energia. Você precisa começar a ver sua energia como seu recurso mais precioso e protegê-la ferozmente. E isso significa aprender a dizer não. E olha, não é um não agressivo, não é um não que precisa de explicações ou justificativas. É simplesmente um não firme e tranquilo. Não, eu não posso assumir esse projeto extra no trabalho. Não, eu não vou participar dessa fofoca. Não, eu não vou ao evento porque preciso de um tempo para mim. Não, eu não vou emprestar dinheiro de novo.
Não, eu não vou ouvir você reclamar do seu casamento pela centésima vez se você não está disposta a fazer nada para mudar a situação. Quando você começa a estabelecer esses limites, quando você começa a proteger sua energia, as pessoas podem ficar chateadas, podem te chamar de egoísta, podem dizer que você mudou. E sabe de uma coisa? Está tudo bem, porque as pessoas que realmente se importam com você vão respeitar seus limites. E as pessoas que ficam bravas com seus limites são exatamente as pessoas que se beneficiavam de você não ter limites. E tem outra coisa importante sobre gerenciamento de energia, e isso é sobre o que você consome mentalmente. Você precisa fazer uma dieta mental, assim como você faz dieta alimentar. Você precisa ser extremamente cuidadosa sobre o que você permite entrar na sua mente. Porque tudo que você consome mentalmente afeta seu estado emocional, afeta sua energia, afeta sua paz interior. Se você acorda de manhã e a primeira coisa que faz é pegar o celular e começar a rolar o feed das redes sociais, vendo notícias terríveis, vendo pessoas reclamando, vendo brigas nos comentários, você está literalmente programando seu cérebro para o negativismo antes mesmo de levantar da cama. Se você passa o dia inteiro vendo novela onde todo mundo trai todo mundo, onde todo mundo sofre, onde todo mundo é vítima, você está alimentando sua mente com essas narrativas e elas vão inevitavelmente afetar como você vê sua própria vida. E você mantém amizades onde a única forma de conexão é reclamar, fofocar, falar mal dos outros. Você está mergulhando sua mente em toxicidade. Então você precisa fazer escolhas conscientes sobre o que você consome. Você precisa escolher conteúdos que te elevam, que te inspiram, que te educam, que te fazem crescer. Você precisa escolher conversas que são construtivas, que são profundas, que agregam valor à sua vida. Você precisa escolher ambientes que são positivos, que são nutritivos para a sua alma. E olha, isso não significa viver em uma bolha cor-de-rosa fingindo que problemas não existem, significa simplesmente que você não vai mais se afogar voluntariamente em negatividade. Você vai se informar sobre o mundo de forma consciente e limitada, você vai ter compaixão pelas dificuldades dos outros, sem absorver essas dificuldades como se fossem suas. Você vai reconhecer que existem problemas, mas vai focar sua energia em soluções, não em lamentações. Agora vamos falar sobre algo que é extremamente poderoso, mas que poucas pessoas entendem, e isso é o poder da reinterpretação. Tudo que acontece na sua vida é neutro até você atribuir um significado a isso. Deixa eu repetir isso porque é revolucionário. Tudo que acontece é neutro até você atribuir um significado. A chuva no dia do seu casamento não é boa nem ruim, é apenas chuva. Seu ex-marido arrumando uma namorada nova não é bom nem ruim, é apenas um fato. Você sendo demitida do emprego não é bom nem ruim, é apenas uma mudança. Agora, obviamente, você vai ter preferências. Você preferia que não chovesse no dia do seu casamento? Você preferia que seu ex não tivesse seguido em frente tão rápido? Você preferia não ter perdido o emprego? Mas o significado que você atribui a esses eventos, a história que você conta sobre eles, isso determina completamente como você se sente e como você responde. Então, o poder da reinterpretação é você pegar um evento que sua mente automaticamente interpretou de forma negativa e conscientemente buscar interpretações alternativas, interpretações que te empoderam ao invés de te vitimizar. Por exemplo, seu ex arrumou uma namorada nova. A interpretação automática pode ser: ele nunca me amou de verdade, ele me substituiu facilmente, ele está feliz e eu estou aqui sofrendo. Isso é tão injusto. Essa interpretação te coloca no papel de vítima e te faz sofrer. Agora, uma reinterpretação possível seria:
ele seguiu em frente e isso me libera completamente para eu também seguir em frente sem culpa. O fato dele estar com outra pessoa não diminui em nada o meu valor. Na verdade, isso mostra que o ciclo realmente terminou e agora eu tenho um espaço para algo novo e melhor entrar na minha vida. E olha, se ele está feliz, ótimo. Isso significa que ele não vai mais me perturbar ou tentar me manipular emocionalmente. Sente a diferença? É o mesmo evento, mas a forma como você interpreta muda completamente como você se sente e o que você faz a partir dali. E tem uma pergunta poderosa que eu uso muito no consultório e que eu quero que você comece a usar sempre que algo ruim acontecer na sua vida. A pergunta é: como isso pode ser bom para mim? Eu sei que quando você está no meio da dor, no meio da dificuldade, essa pergunta pode parecer absurda, pode parecer insensível, mas olha, essa pergunta força seu cérebro a buscar possibilidades, a buscar oportunidades, a buscar aprendizados. Porque a verdade é que muitas vezes as piores coisas que acontecem na nossa vida acabam sendo os maiores presentes, os maiores catalisadores para crescimento, para mudança, para evolução. Quantas mulheres eu já atendi que me disseram aquele divórcio que eu achei que ia me matar foi a melhor coisa que me aconteceu porque me forçou a me encontrar, a me fortalecer, a descobrir quem eu realmente sou. Quantas me disseram, perder aquele emprego que eu achava que era minha identidade me abriu portas para uma carreira muito mais alinhada com meus valores? Quantas me disseram, aquela doença que me assustou tanto me fez reavaliar minhas prioridades e finalmente começar a viver de verdade? Então, quando algo difícil acontecer, e vai acontecer porque a vida é assim, ao invés de se perguntar por que que isso está acontecendo comigo, por que isso não é justo, se pergunte como isso pode ser bom para mim, o que isso está tentando me ensinar, que oportunidade está escondida nessa dificuldade, como eu posso crescer através disso. Quando você muda a pergunta, você muda completamente sua experiência da situação. Você sai do papel de vítima impotente e assume o papel de heroína da sua própria jornada. Alguém que enfrenta desafios, aprende, evolui e se torna mais forte. Agora eu preciso falar sobre algo que é absolutamente essencial para desenvolver essa capacidade de não ser afetada por tudo. E isso é a prática da gratidão. E olha, eu sei que gratidão virou meio que um clichê. Todo mundo fala sobre gratidão, tem 1 milhão de posts sobre gratidão nas redes sociais, mas a maioria das pessoas não entende realmente o poder transformador da gratidão quando praticada de forma consistente e profunda. Gratidão não é apenas dizer obrigada quando alguém te faz um favor, não é apenas reconhecer as coisas boas da sua vida de forma superficial. Gratidão profunda é um estado de ser, é uma forma de olhar para a vida, é uma prática que literalmente reconecta seu cérebro para focar no que está funcionando ao invés do que está quebrado. O cérebro humano tem um viés negativo, isso é evolução, nossos ancestrais que estavam sempre alertas para os perigos, para as ameaças, para o que poderia dar errado, eram os que sobreviviam. Então nosso cérebro está programado para focar no negativo, para procurar problemas, para antecipar ameaças. Isso era útil quando vivíamos em cavernas e podíamos ser atacados por um tigre a qualquer momento, mas não é útil na vida moderna. Na verdade, esse viés negativo é o que causa a maior parte da nossa ansiedade, da nossa depressão, do nosso sofrimento. Porque você pode ter 99 coisas boas na sua vida e uma coisa ruim, e seu cérebro vai focar obsessivamente naquela uma coisa ruim, ignorando completamente as 99 coisas boas. A prática da gratidão
É o antídoto para esse viés negativo. Quando você intencionalmente, conscientemente, todos os dias, foca a sua atenção nas coisas pelas quais você é grata, você está treinando seu cérebro para procurar o positivo, para reconhecer a abundância que já existe na sua vida, para apreciar o que você tem, ao invés de focar obsessivamente no que você não tem. E isso não é pensamento positivo superficial, não é fingir que problemas não existem, é simplesmente equilibrar a sua perspectiva, é reconhecer toda a imagem, não apenas a parte negativa. E tem uma forma específica de praticar gratidão que é extremamente poderosa, e isso é o que eu chamo de diário de gratidão profunda. Não é apenas listar 3 coisas pelas quais você é grata, é ir mais fundo. Todo dia, de preferência de manhã, para começar o dia com o mindset certo, você vai escrever 3 coisas pelas quais você é grata e para cada uma você vai escrever por que você é grata por aquilo e como aquilo enriquece sua vida. Por exemplo, ao invés de apenas escrever "sou grata pela minha saúde", você escreve "sou grata pela minha saúde porque ela me permite fazer as coisas que eu amo, me permite estar presente para meus filhos, me permite trabalhar e ser independente, me permite sentir o prazer de me movimentar, de dançar, de viver plenamente, e isso enriquece minha vida, me dando liberdade, autonomia e a capacidade de aproveitar cada momento". Quando você faz isso, quando você realmente sente a gratidão, não apenas pensa sobre ela, você cria uma mudança química no seu cérebro, você libera dopamina e serotonina, os hormônios da felicidade, e você começa o dia em um estado emocional completamente diferente. E olha, eu sei que quando você está passando por um momento difícil, quando você está sofrendo, pode parecer impossível sentir gratidão. Mas é exatamente nesses momentos que a gratidão é mais importante, mais necessária, mais transformadora. Porque sempre, sempre, mesmo na pior situação, existe algo pelo qual você pode ser grata. Você pode ser grata por estar viva, por ter mais um dia, mais uma chance. Você pode ser grata pelo ar que você respira, pela água que você bebe, pelo teto sobre sua cabeça. Você pode ser grata pelas lições que está aprendendo, pela força que está desenvolvendo. Você pode ser grata pelas pessoas que ainda estão ao seu lado. Quando você treina sua mente para encontrar motivos de gratidão, mesmo nas dificuldades, você se torna verdadeiramente imparável, porque você entende que sua paz interior, sua alegria, sua força não dependem de circunstâncias externas perfeitas, dependem da sua perspectiva, da sua escolha, do seu foco. Agora vamos falar sobre algo que é extremamente importante e que tem um impacto direto na sua capacidade de não ser afetada por tudo. E isso é o cuidado com o seu corpo físico. Porque, olha, você não é apenas uma mente, você não é apenas emoções, você é um ser integrado. E seu corpo, sua mente e suas emoções estão profundamente interconectados. Quando seu corpo não está bem, quando você não está cuidando dele adequadamente, sua capacidade de lidar com o estresse, de regular emoções, de manter a paz interior, fica drasticamente reduzida. É como se você estivesse tentando dirigir um carro com o tanque vazio e os pneus murchos. Você até consegue se mover, mas é infinitamente mais difícil, mais desgastante e você não vai longe. Então você precisa cuidar do seu corpo como se ele fosse o templo sagrado que ele realmente é. E isso começa com um básico, com as coisas que todo mundo sabe, mas que poucas pessoas realmente fazem. Você precisa dormir adequadamente. E quando eu digo adequadamente, estou falando de 7 a 8 horas de sono de qualidade todas as noites. A privação de sono não é um distintivo de honra, não é algo para se orgulhar, é um caminho
direto para o colapso físico, mental e emocional. Quando você não dorme o suficiente, seu córtex pré-frontal, aquela parte do cérebro responsável pelo controle de impulsos e pela tomada de decisões racionais, fica comprometido. Ao mesmo tempo, sua amígdala, aquela parte primitiva responsável pelas reações emocionais, fica hiperativa. O resultado, você fica emocionalmente reativa, irritada, ansiosa, incapaz de regular suas emoções adequadamente. Então, se você quer ser aquela mulher que não se abala com facilidade, você precisa priorizar seu sono, você também precisa se alimentar adequadamente. E olha, não estou falando de dieta restritiva, não estou falando de se privar de tudo que você gosta, estou falando de nutrir seu corpo com alimentos que te dão energia, que te fazem sentir bem, que apoiam sua saúde mental e emocional, porque a comida que você come afeta diretamente a química do seu cérebro, afeta a produção de neurotransmissores, afeta seu humor, sua energia, sua capacidade de focar e de lidar com o estresse. Quando você enche seu corpo de açúcar, de alimentos processados, de cafeína em excesso, você cria montanhas russas de energia e humor, você fica mais ansiosa, mais irritada, mais vulnerável emocionalmente. Quando você alimenta seu corpo com comida de verdade, com vegetais, frutas, proteínas de qualidade, gorduras saudáveis, você cria estabilidade, você dá ao seu corpo e ao seu cérebro o combustível que eles precisam para funcionar adequadamente, e você precisa se movimentar, você precisa exercitar seu corpo regularmente. E você não precisa se matar na academia, não precisa correr maratonas, não precisa se tornar uma atleta. Você só precisa mover seu corpo de alguma forma que você goste, que seja prazerosa para você, por pelo menos 30 minutos na maioria dos dias da semana. Pode ser caminhar, pode ser dançar, pode ser nadar, pode ser fazer yoga, pode ser jardinagem, pode ser qualquer coisa que te faça sair do sofá e mover seu corpo. Porque quando você se exercita, você libera endorfinas, que são analgésicos, naturais e elevadores de humor. Você reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, você melhora a qualidade do seu sono, você aumenta a sua energia, você fortalece seu corpo e sua mente. E tem um benefício adicional que é extremamente importante. Quando você se exercita regularmente, você desenvolve disciplina, você desenvolve a capacidade de fazer coisas que são boas para você mesmo quando você não está com vontade, e essa capacidade se transfere para todas as outras áreas da sua vida. Agora eu quero falar sobre algo que é absolutamente fundamental, mas que muitas mulheres negligenciam completamente, e isso é a importância de ter um propósito, de ter algo na sua vida que seja maior que você mesma, que te dê significado, que te faça levantar da cama com entusiasmo. Porque, olha, quando você não tem um propósito claro, quando você está apenas sobrevivendo, apenas indo de um dia para o outro, sem direção, sem paixão, sem algo que te motive profundamente, você fica extremamente vulnerável às flutuações emocionais, às opiniões dos outros, às circunstâncias externas. Você fica à deriva, sendo jogada de um lado para o outro pelas ondas da vida. Mas quando você tem um propósito claro, quando você sabe para onde está indo, quando você tem algo que te inspira, que te desafia, que te faz crescer, você se torna focada, você se torna resiliente, você se torna imparável. E propósito não precisa ser algo grandioso, não precisa ser mudar o mundo ou encontrar a cura para o câncer. Seu propósito pode ser criar seus filhos para serem seres humanos íntegros e compassivos. Pode ser dominar seu ofício, seja ele qual for. Pode ser criar a beleza através da arte, da música, da escrita. Pode ser servir sua comunidade de alguma forma. Pode ser aprender a crescer continuamente. Pode ser cultivar
relacionamentos profundos e significativos, o que importa não é o que é o propósito. O que importa é que ele seja verdadeiro para você, que ele ressoe com seus valores, que ele te faça sentir que sua vida tem significado, que você está aqui por uma razão. E quando você tem esse propósito, quando você está conectada com ele, as pequenas irritações da vida perdem completamente a importância. Aquele comentário maldoso de alguém, irrelevante, você tem coisas mais importantes nas quais focar. Aquela decepção, aquele contratempo, apenas um obstáculo temporário no caminho para algo maior. Quando você tem um propósito forte, você desenvolve o que eu chamo de visão de longo prazo, você para de reagir a cada pequena coisa porque você está focada no quadro maior, no que realmente importa. Então, se você ainda não tem clareza sobre o seu propósito, precisa fazer esse trabalho de descoberta. Precisa se perguntar: o que me faz sentir viva? O que eu faria mesmo se não me pagassem? Que problemas no mundo me incomodam profundamente e eu gostaria de ajudar a resolver? Se eu soubesse que não posso falhar, o que eu faria? Se eu tivesse apenas 1 ano de vida, como eu viveria? Essas perguntas te ajudam a se conectar com o que realmente importa para você, com o que te move no nível mais profundo. E quando você encontra isso, quando você se compromete com isso, tudo muda. Você se torna uma mulher em missão, e uma mulher em missão é imparável, é inabalável, é magnética. Agora eu preciso falar sobre algo que é extremamente poderoso, mas que requer coragem, e isso é o perdão. E olha, quando eu falo perdão, não estou falando de reconciliação, não estou falando de voltar para quem te machucou, não estou falando de fingir que nada aconteceu, estou falando de você se libertar do peso, da mágoa, do ressentimento, da raiva que você está carregando. Porque olha, quando você não perdoa, quando você fica remoendo o que alguém te fez, quando você fica alimentando a raiva e o ressentimento, a única pessoa que você está machucando é você mesma. A pessoa que te machucou provavelmente já seguiu em frente, provavelmente nem pensa mais nisso, enquanto você está aí se consumindo por dentro, deixando que aquilo controle sua vida, roube sua paz, afete sua saúde. O perdão não é um presente que você dá para quem te machucou, é um presente que você dá para si mesma. É você decidir que não vai mais permitir que aquela pessoa, aquela situação tenha poder sobre você. É você decidir que sua paz interior é mais importante que seu desejo de vingança ou de justiça. E olha, isso não significa que o que a pessoa fez foi certo, não significa que você está desculpando o comportamento, significa apenas que você está soltando, está se libertando, está escolhendo sua paz acima de tudo. E tem uma técnica específica que eu uso muito no consultório para ajudar as pessoas a perdoar, e isso é o que eu chamo de carta de perdão. Você vai escrever uma carta para a pessoa que te machucou, mas você não vai enviar essa carta, ela é apenas para você. Nessa carta, você vai colocar para fora tudo que você sente, toda a raiva, toda a mágoa, toda a decepção, sem filtro, sem censura. Você vai dizer tudo que você gostaria de dizer, mas nunca disse. E depois você vai escrever uma segunda parte da carta, onde você declara seu perdão, onde você solta, onde você se liberta. Você pode dizer algo como: eu escolho te perdoar, não porque o que você fez foi certo, mas porque eu mereço paz, eu mereço seguir em frente sem carregar esse peso. E depois de escrever essa carta, você vai fazer um ritual de liberação, pode queimar, carta pode rasgar em pedacinhos pequenos e jogar no lixo, pode enterrar o que fizer sentido para você. O importante é que seja um ato simbólico de soltar, de se libertar. E olha, o perdão mais importante, muitas vezes o mais difícil, é o perdão a si mesma, porque você provavelmente está carregando culpa, está se culpando por coisas que você fez ou deixou de fazer, por escolhas que você fez, por não ter visto sinais, por ter confiado em quem não deveria, por ter desperdiçado tempo, por
não ter sido a mãe perfeita, a esposa perfeita, a profissional perfeita. E essa culpa está te correndo por dentro, está te impedindo de seguir em frente, está te mantendo presa no passado. Então você precisa se perdoar, precisa reconhecer que você fez o melhor que podia com o conhecimento, com os recursos, com a maturidade emocional que você tinha naquele momento. Você precisa olhar para si mesma com compaixão, com gentileza, com a mesma compreensão que você daria para uma amiga querida que estivesse passando pela mesma situação. Agora vamos falar sobre algo que é extremamente importante e que tem um impacto direto na sua capacidade de manter sua paz interior. E isso é a qualidade dos seus relacionamentos. Porque, olha, você pode fazer tudo certo, pode meditar, pode praticar gratidão, pode ter propósito, pode cuidar do seu corpo, mas se você está cercada de pessoas tóxicas, de pessoas que drenam sua energia, de pessoas que te criticam constantemente, de pessoas que não te apoiam, de pessoas que te manipulam emocionalmente, vai ser infinitamente mais difícil manter sua paz, manter seu equilíbrio, manter sua força. Então você precisa fazer uma avaliação honesta dos seus relacionamentos. Você precisa olhar para as pessoas que estão na sua vida e se perguntar: esse relacionamento me nutre ou me drena? Essa pessoa me faz sentir bem comigo mesma ou me faz sentir inadequada? Essa pessoa me apoia ou me sabota? Essa pessoa respeita meus limites ou constantemente os viola? Esse relacionamento é recíproco ou eu estou sempre dando e nunca recebendo? E baseado nessas respostas, você precisa tomar decisões que podem ser difíceis, que podem ser dolorosas, mas que são absolutamente necessárias para a sua saúde mental e emocional. Você precisa se afastar de pessoas tóxicas e olha, isso não precisa ser um rompimento dramático, não precisa ser uma briga, pode simplesmente um distanciamento gradual. Você para de iniciar contato, você para de estar disponível o tempo todo, você cria espaço. E sim, algumas pessoas vão ficar magoadas, vão te questionar, vão te fazer sentir culpada, mas você precisa se lembrar que proteger a sua paz não é egoísmo, é autopreservação, é amor próprio, é você reconhecendo que você importa, que sua saúde mental importa, que sua vida importa. E ao mesmo tempo que você se afasta de relacionamentos tóxicos, você precisa cultivar relacionamentos saudáveis, relacionamentos que te elevam, que te inspiram, que te desafiam a ser melhor. Você precisa buscar pessoas que estão no mesmo caminho de crescimento que você, pessoas que entendem a importância de paz interior, de autoconhecimento, de evolução pessoal. Porque quando você está cercada dessas pessoas, quando você tem uma tribo que te apoia, que te entende, que celebra suas vitórias e te acolhe nas suas quedas, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve, você se sente menos sozinha nessa jornada. Agora eu quero falar sobre algo que é absolutamente essencial para desenvolver essa capacidade de agir como se nada te afetasse, e isso é a prática da presença, da atenção plena, do que chamamos de mindfulness. Porque, olha, a maior parte do sofrimento humano não acontece no presente, acontece no passado ou no futuro. Você sofre remoendo coisas que já aconteceram, coisas que você não pode mudar, conversas que você deveria ter tido de forma diferente, escolhas que você deveria ter feito de outra forma. Ou você sofre se preocupando com coisas que ainda não aconteceram e que talvez nunca aconteçam, criando cenários catastróficos na sua cabeça, antecipando problemas, imaginando o pior. Mas quando você está verdadeiramente presente, quando você está completamente aqui e agora, neste exato momento, geralmente está tudo bem. Neste exato momento, você está respirando, você está viva, você provavelmente está em um lugar seguro, você provavelmente não está em perigo real. O sofrimento que você sente é sobre algo que já passou ou sobre algo que você imagina que pode acontecer.
mas não é sobre agora. Então, a prática da presença é você trazer sua atenção de volta para o momento presente repetidamente, sempre que perceber que sua mente foi para o passado ou para o futuro. E como você faz isso? Através da âncora da respiração, através da âncora da respiração físicas, através da âncora da respiração das sensitudes. Quando você perceber que está remoendo o passado ou se preocupando com o futuro, você para, você traz sua atenção para a sua respiração, você sente o ar entrando e saindo, você sente seu peito subindo e descendo, ou você traz sua atenção para as sensações físicas, você sente seus pés no chão, você sente a temperatura da pele, você sente a textura da roupa no seu corpo, ou você usa seus sentidos, você olha ao redor e nomeia 5 coisas que você pode ver, 4 coisas que você pode tocar, 3 coisas que você pode ouvir, 2 coisas que você pode cheirar, 1 coisa que você pode saborear. Esses exercícios simples te trazem imediatamente de volta para o presente, e no presente você encontra paz. E tem uma prática formal de mindfulness que eu recomendo fortemente, e isso é a meditação. E olha, meditação não é esvaziar a mente, não é não ter pensamentos, não é alcançar algum estado místico de iluminação. Meditação é simplesmente o treino de observar seus pensamentos sem se identificar com eles, sem reagir a eles, sem se deixar levar por eles. É você sentar em silêncio, focar na sua respiração, e quando os pensamentos aparecerem, e eles vão aparecer, você simplesmente nota eles, reconhece eles e gentilmente traz sua atenção de volta para a respiração. E você faz isso repetidamente, centenas de vezes em uma única sessão de meditação. E por que isso é tão poderoso? Porque você está treinando sua mente para não reagir automaticamente a cada pensamento que aparece, você está criando aquele espaço entre o estímulo e a resposta, você está desenvolvendo a capacidade de observar sem julgar, sem reagir. E essa habilidade que você desenvolve na almofada de meditação se transfere para a sua vida cotidiana. Você começa a perceber que pode observar seus pensamentos ansiosos sem se deixar dominar pela ansiedade, pode observar seus pensamentos raivosos sem agir com raiva, pode observar seus pensamentos tristes sem se afogar na tristeza. Você se torna observadora dos seus pensamentos e emoções, não a vítima deles. E você não precisa meditar por horas. Não precisa se tornar uma monge budista. Começar com apenas 5 minutos por dia já faz uma diferença enorme. O importante é a consistência, é fazer todos os dias, de preferência no mesmo horário, para criar um hábito. E com o tempo, você pode ir aumentando, pode ir para 10 minutos, 15, 20, mas mesmo 5 minutos diários de meditação praticados consistentemente, vão transformar sua relação com seus pensamentos e emoções. Agora eu preciso falar sobre algo que é extremamente importante e que muitas mulheres resistem. E isso é a importância de buscar ajuda profissional quando necessário. Porque, olha, você pode fazer tudo o que eu estou te ensinando aqui, pode aplicar todas essas técnicas, mas se você está lidando com traumas profundos, se você está lidando com depressão clínica, se você está lidando com transtornos de ansiedade severos, você pode precisar de ajuda profissional e não tem absolutamente nada de errado com isso. Na verdade, buscar ajuda é um sinal de força, não de fraqueza. É você reconhecendo que você não precisa carregar tudo sozinha, que existem profissionais treinados que podem te ajudar a navegar essas águas difíceis. A terapia é um espaço sagrado onde você pode explorar suas questões mais profundas, onde você pode processar traumas, onde você pode desenvolver novas formas de pensar e de se relacionar com o mundo. E olha, encontrar o terapeuta certo pode levar tempo. Você pode precisar experimentar alguns, até encontrar alguém com quem você realmente se conecta, alguém que você sente que te entende, que te desafia de forma construtiva.
que te apoia sem te julgar. Mas quando você encontra esse profissional, quando você se compromete com o processo terapêutico, os resultados podem ser absolutamente transformadores. E, em alguns casos, pode ser necessário também considerar medicação. Eu sei que existe muito estigma em torno de medicação psiquiátrica, mas a verdade é que às vezes nosso cérebro precisa de ajuda química para funcionar adequadamente. Se você tem um desequilíbrio químico no cérebro, se você tem depressão severa, se você tem transtorno de ansiedade generalizada, medicação pode ser uma ferramenta importante, às vezes essencial no seu processo de cura. Isso não significa que você vai tomar medicação para sempre, muitas vezes é temporário. É para te estabilizar enquanto você faz o trabalho terapêutico, enquanto você desenvolve novas habilidades de enfrentamento. Então, não descarte essa possibilidade. Converse com um psiquiatra, explore suas opções. Tome uma decisão informada. Agora eu quero falar sobre algo que é absolutamente crucial e que vai determinar se você realmente vai aplicar tudo que está aprendendo aqui ou se vai apenas ouvir, concordar e continuar fazendo tudo do mesmo jeito. E isso é comprometimento. Porque, olha, informação sem aplicação é apenas entretenimento. Você pode saber tudo sobre como desenvolver paz interior, pode entender todos os conceitos, todas as técnicas, mas se você não se comprometer a aplicar isso na sua vida diariamente, consistentemente, nada vai mudar. E eu vejo isso o tempo todo, vejo pessoas que vão de workshop em workshop, leem livro atrás de livro, assistem vídeo atrás de vídeo, acumulando conhecimento, mas suas vidas continuam exatamente iguais porque elas não aplicam nada do que aprendem. Então você precisa fazer uma decisão consciente aqui e agora de que você está comprometida com sua transformação, de que você vai fazer o que for necessário para desenvolver essa capacidade de manter sua paz interior independente das circunstâncias externas. E isso significa que você vai praticar essas técnicas todos os dias, mesmo quando você não estiver com vontade, mesmo quando parecer que não está funcionando, mesmo quando for difícil, porque transformação real não acontece da noite para o dia. Não acontece através de um insight mágico. Acontece através de pequenas ações consistentes e repetidas ao longo do tempo. Então eu quero que você faça um compromisso comigo agora. Eu quero que você escolha 3 práticas do que eu te ensinei aqui, apenas 3, e que você se comprometa a fazer essas 3 práticas todos os dias pelos próximos 30 dias. Pode ser o diário de pensamentos, a respiração consciente e a meditação de 5 minutos. Ou pode ser o diário de gratidão, o exercício físico e a prática de presença. Escolha as 3 que mais ressoam com você, as 3 que você sente que vão fazer mais diferença na sua vida e se comprometa. Escreva esse compromisso, coloque em algum lugar visível, conte para alguém sobre esse compromisso para criar accountability. Então, simplesmente faça todos os dias, sem exceção, por 30 dias. E olha, você vai ter dias em que vai ser difícil, dias em que você vai querer desistir, dias em que vai parecer que não está fazendo diferença. Mas continue, porque a mágica acontece na consistência, acontece quando você continua, mesmo quando é difícil, mesmo quando você não vê resultados imediatos. E se você fizer isso, se você realmente se comprometer e aplicar essas práticas consistentemente por 30 dias, você vai começar a notar mudanças. Você vai perceber que as coisas que costumavam te afetar profundamente não têm mais o mesmo poder sobre você. Você vai perceber que está mais calma, mais centrada, mais em paz. Você vai perceber que está respondendo ao invés de reagir. Você vai perceber que está se tornando aquela mulher que você sempre quis ser. Aquela mulher que age como se nada a afetasse. E quando você chegar nesse lugar, quando você desenvolver essa capacidade de manter sua paz interior
independente do caos externo, sua vida inteira vai mudar. Você vai se tornar magnética. As pessoas vão querer estar perto de você porque sua energia é leve, é positiva, é inspiradora. Você vai atrair oportunidades melhores porque você está em um estado emocional que permite que você as reconheça e as agarre. Você vai ter relacionamentos mais saudáveis porque você não está mais tolerando toxicidade, não está mais aceitando migalhas, não está mais se contentando com menos do que você merece. Você vai ter mais energia, mais clareza mental, mais criatividade, porque você não está mais desperdiçando seus recursos emocionais e mentais com dramas necessários. E olha, eu não estou prometendo que sua vida vai se tornar perfeita, que você nunca mais vai enfrentar desafios, que você nunca mais vai sentir emoções difíceis. Isso seria mentira. A vida é vida. Coisas difíceis vão acontecer, você vai enfrentar perdas, decepções, desafios, mas a diferença é que você vai ter as ferramentas para lidar com essas dificuldades de uma forma completamente diferente. Você não vai mais ser destruída por elas, não vai mais ser paralisada por elas. Você vai sentir as emoções, vai processar o que precisa ser processado, mas você vai se recuperar mais rápido, vai se manter centrada, vai encontrar o aprendizado, vai seguir em frente com mais sabedoria e mais força. Você vai se tornar aquela mulher que as pessoas olham e pensam como ela consegue manter a calma em meio a tudo isso, como ela consegue ser tão forte, tão centrada, tão em paz. E o segredo não é que você não enfrenta dificuldades. O segredo é que você desenvolveu a capacidade de não permitir que as dificuldades te definam, de não permitir que as circunstâncias externas controlem seu mundo interno. Você desenvolveu o que eu chamo de paz interior inabalável. E essa é a maior riqueza que você pode ter, é o maior presente que você pode dar para si mesma. Então, minha querida, eu quero que você entenda uma coisa fundamental. Você é muito mais forte do que imagina, você é muito mais capaz do que acredita. Você tem dentro de você tudo o que precisa para viver uma vida de paz, de alegria, de plenitude, independente do que aconteceu no passado, independente das circunstâncias atuais, independente do que os outros fazem ou deixam de fazer. O poder sempre esteve dentro de você. Você só precisava ser lembrada disso, você só precisava das ferramentas certas, da perspectiva certa, do compromisso certo. E eu realmente espero que esse tempo que passamos juntas aqui tenha sido transformador para você, que você esteja saindo daqui diferente de como entrou, mais consciente, mais empoderada, mais esperançosa. Eu espero que você tenha entendido que você não precisa mais ser refém das suas emoções, refém das circunstâncias, refém do comportamento dos outros. Você pode escolher, você sempre pode escolher, e essa capacidade de escolha é o que te torna verdadeiramente livre. Então vai lá, minha linda, e começa a aplicar tudo isso na sua vida. Começa hoje, começa agora. Não espera o momento perfeito, porque o momento perfeito não existe. Começa imperfeita, começa com medo, começa com dúvida, mas começa, dá um passo, depois outro, depois outro. E antes que você perceba, você vai olhar para trás e vai se surpreender com a distância que percorreu com a mulher que você se tornou. E lembra, você não está sozinha nessa jornada. Existe uma comunidade inteira de mulheres aqui, mulheres que estão no mesmo caminho que você, mulheres que entendem suas lutas, que celebram suas vitórias, que te apoiam nas suas quedas. Então continua aqui comigo, continua aprendendo, continua crescendo, continua evoluindo, porque você merece viver em paz. Você merece ser feliz, você merece ter uma vida que te enche de alegria e significado. E nunca, nunca esqueça o quanto você é valiosa, o quanto você é especial, o quanto você importa. Você não precisa provar seu valor para ninguém, você não precisa ser perfeita, você não precisa agradar todo mundo. Você só precisa ser
você mesma, autêntica, verdadeira, imperfeita, em processo. E isso é mais do que suficiente. Na verdade, isso é absolutamente perfeito. Então, respira fundo, levanta essa cabeça, olha para frente e vai viver essa vida incrível que está te esperando. Vai ser aquela mulher que age como se nada afetasse. Não porque você é insensível, mas porque você é forte, porque você é sábia, porque você escolheu sua paz acima de tudo. E quando você faz essa escolha, quando você vive a partir desse lugar, você se torna imparável, você se torna inspiradora, você se torna exatamente quem você nasceu para ser. Eu acredito em você, eu torço por você e eu estou aqui com você nessa jornada. Agora vai e mostra para o mundo, mas principalmente para você mesma, do que você é capaz. Você consegue, você sempre conseguiu e agora você sabe disso. E esse conhecimento, minha querida, muda absolutamente tudo.